de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto. Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui mais uma madrugada abençoada, onde o Senhor preparou para mim e para você, onde Deus vai falar aos nossos corações. Hoje temos uma convidada muito especial, ela já esteve aqui outras vezes na oração da madrugada e ela está novamente aqui. E eu tenho certeza que, como da primeira vez, hoje também vai ser bênção de Deus. Hoje quem vai estar aqui compartilhando algo do Senhor aos nossos corações é a Nadiele. Ela vai estar aqui juntinho com a gente e eu tenho certeza que Deus vai falar muito através da vida dela. Já vou chamar ela aqui para estar juntinho com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Graça e paz. Paz do Senhor, tudo bem?
Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Ó, tô muito feliz de você estar aqui, tá? Novamente, Amém. compartilhando algo do Senhor aos nossos corações. Fico muito Amém. feliz de você estar aí juntinho com a gente nesse projeto, que é bênção de Deus. E você fica à vontade, a gente está aqui, fica Amém. ansioso para poder ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez. Quero saber se a irmã está me ouvindo direitinho. Amém? Tá, tá Glória direitinho. a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade e, claro, sempre que é em prol da obra de Deus, a gente está junto, né? Em nome de Jesus. Que o nosso objetivo é propagar o Evangelho de Cristo para que o nosso Rei Jesus volte mais rápido para buscar a gente, né? Que esse é o nosso maior Exatamente. desejo. Então, para a gente não perder tempo, vamos estar orando. Eu já quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão que está aqui conosco, né? É um desafio muito grande, né? Acordar às 3 da manhã para participar de uma live, para ouvir a palavra. Mas uma coisa eu tenho a dizer para esses irmãos: Deus ele honra as nossas vidas por isso, né? Aqueles que batem encontram e ao que pedem recebe. Amém? E são nesses horários assim, né, que a fila é menor e a gente encontra o nosso Pai mais rápido. Porque enquanto os muitos estão dormindo e alguns estão orando e buscando pela madrugada, né, a gente encontra o nosso Pai mais rápido. Amém? Amém. Então vamos estar orando para a gente já entrar na palavra em nome de Jesus. Então, amém. Vamos lá. Senhor Jesus, na tua presença, Senhor, eu quero te agradecer por cada vida que aqui está, Senhor. Te agradecer pela vida da nossa irmã Elzinha. Que o Senhor venha abençoar a vida dela, fortalecer ela cada dia mais. Pai, a tua palavra vai ser pregada nesse momento e eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor seja através de mim, da minha vida, com o teu Espírito Santo, porque eu de mim mesma não tenho nada, Senhor. De mim mesma não posso nada, Pai. Só o Senhor que pode ir através de nós, é o Senhor que fala através de nós pela tua misericórdia e graça. É o Senhor que usa as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eu já te agradeço e te peço que o Senhor alcance, Senhor, a muitos, não só com essa palavra, mas com esse projeto, Senhor, como um todo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém? Amém. A palavra que Deus me deu hoje, ela se encontra em 1 Coríntios. A gente vai estar lendo, a princípio, o capítulo 1, versículo de número 10. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1. A princípio, nós vamos estar lendo o versículo 10. Mas aos irmãos que estão acompanhando a gente, eu venho pedir que deixe sua Bíblia aberta, para que ao longo da palavra a gente vá acompanhando alguns outros versículos. Amém? Então, irmã Elzinha, se eu pudesse definir essa palavra de hoje com um título, né? Se Deus assim me permitisse, eu definiria essa palavra como comportamento da noiva do Senhor. Amém? Amém. E essa palavra vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém? Amém. Irmã, eu estava estudando um pouco a respeito dessa palavra e a Epístola de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, vai dizer que Paulo ele vai ali e funda a igreja em Corinto, ganha Corinto para Jesus e consegue ali fundar uma igreja, né, neste lugar. E aí a igreja está indo muito bem quando Paulo faz uma viagem missionária, ele recebe uma carta da igreja de Corintos com algumas dúvidas. E Paulo vai dizer a respeito dessas dúvidas da igreja como coisas assim carnais, né? Porque a dúvida da igreja era sobre casamento, sobre quem era maior, sobre coisas que não importavam dentro da casa do Senhor.
Amém? E aí Paulo ele vai começar esse capítulo 1 dizendo a respeito dessas coisas, mas ele vai dizer a respeito desse versículo sobre a união dos irmãos. Que todos devem ser unidos, que todos devem falar a mesma coisa, a mesma língua, todos devem falar a respeito de Deus, a respeito de Cristo. E a primeira lição que o Espírito Santo deixa para nós nessa noite é que, independente de qual igreja nós sejamos, primeiramente nós somos igreja de Cristo. Lá nos céus não vai existir Assembleia de Deus, não vai existir metodista, não vai existir nenhuma igreja separadamente, mas vai existir a igreja de Cristo. E o que entristece muitas das vezes, irmã Elzinha, o nosso coração, é que a gente vê por aí muitas, às vezes, igrejas se isolando como se fossem as melhores. Muitas igrejas, às vezes, a gente quer fazer um projeto todo mundo junto, muitos pastores não aceitando porque se julgam ser melhores, se julgam ser de Deus, e as outras igrejas não, sabe? Se julgam ser mais espirituais do que as outras igrejas. E era o que estava acontecendo aqui. Paulo ele vai dizer o seguinte: eu estou sabendo pela casa de Cloé que entre vocês está havendo divisões. Ele vai dizer, irmã Elzinha, que cada um se identificava com um líder dentro da casa do Senhor. Que a igreja tinha vários departamentos, como tem hoje, né? E claro, cada um tem um ministério. Um é do ministério de louvor, outro é do ministério de dança, outro é do ministério da palavra. E cada um se identificava com um líder diferente. Só que o problema não era esse. O problema é que cada um queria demonstrar que o seu líder era mais de Deus do que o outro. Quanto, na verdade, Paulo está dizendo o seguinte: todos nós servimos ao mesmo Deus. E é importante que, independente do ministério individual de cada um, é importante que todos falem a mesma língua, a respeito de Deus. A respeito de Deus. Porque, irmã Elzinha, o que Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos dias, a paz do Senhor, irmã Maria de Fátima, o que Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos dias é que aquilo que ele confiou a mim e a você e a demais irmãos não tem nada a ver com a gente em particular, mas tem a ver com o outro. Porque olha Nossa, só, Deus colocou... Pode falar. olha, só falar, aproveitar esse gancho seu. É perfeito. E eu sempre falo, quando tenho oportunidade aqui nas minhas lives, o seguinte: eu faço assim, Deus colocou isso no meu coração e eu acho isso incrível, porque eu tento trazer aqui convidados diferentes de Uhum. várias igrejas, de várias denominações, Glória a justamente Deus. por isso que você acabou de falar. Uhum. Porque não é a igreja, não, o que Deus escolheu para a pessoa ministrar, entendeu? O que ela Verdade. separou de grandioso, o que Deus revelou para essa pessoa, para o quê? Justamente isso, tocar as outras pessoas. Eu Verdade. acho incrível, incrível isso. Deus, ele é muito maravilhoso e aquilo que ele confiou a nós não tem a ver com a gente. Às vezes as pessoas acham assim, irmã Elzinha, e é um pensamento muito errado. Às vezes a gente pensa assim: eu tenho um chamado, sabe? Eu tenho um chamado. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para aquilo. Glória a Deus, Deus realmente nos chamou, mas não tem nada a ver com a gente. Jesus, ele veio dos céus e ele poderia agir aqui como Deus o tempo todo. O tempo todo. Ele podia ter vindo e ter construído a melhor casa para ele ficar. Ele podia ter vindo e ele podia se vestir com as melhores roupas, ele podia andar no meio dos nobres. Ele era Jesus, ele era Deus com o Pai, ele era um. A palavra de Deus vai nos dizer isso. Ele podia ter ficado no melhor lugar, ele podia ter feito o que ele quisesse. Porém, o ministério dele não tinha nada a ver com ele, entendeu? Ele veio para salvar as pessoas. Ele veio para salvar as pessoas. E tinha a ver com a vida das pessoas, com a minha vida e com a sua vida. Nós temos um chamado, sim, na presença do Senhor. Mas o que nós temos que entender é que não tem nada a ver com
com o outro, com a gente, né, em particular, mas tem a ver com o outro. Nós precisamos buscar almas para o reino de Deus. Então, a palavra de Deus vai dizer isso, né? Paulo vai dizer que nós devemos permanecer unidos. Devemos permanecer unidos e falar a mesma língua, né? Em nome de Jesus. E aqui também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, se os irmãos puderem acompanhar. Capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer assim, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois conheceu a mente do Senhor. Conheceu a mente do Senhor que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmã Elzinha, Paulo vai dizer o seguinte para eles. Quando Paulo recebe essa carta, ele lê e ele digere o que está acontecendo na igreja. Paulo, ele era tão... Eu gosto muito do apóstolo Paulo, né? Eu digo que a minha primeira referência é Jesus, né? Primeiramente, claro. E o segundo ministério que eu mais admiro na palavra de Deus é o ministério de Paulo. Porque esse homem, ele se anula 100% pela obra do Senhor. E isso é muito lindo. Ele não se casa, ele não tem filhos, e a palavra de Deus vai dizer que ele fala o seguinte, eu tive restrições de muitas coisas, para que a obra do Senhor não fosse em nada prejudicada. Ou seja, ele se anulou tanto, para que o reino de Deus sobressaísse, sabe? Para que o reino de Deus se propagasse na terra, através da vida dele. E isso é muito bonito. É o que a gente tem que aprender, né, nos dias de hoje. E quando Paulo digere essa carta, ele entende uma coisa, ele vai falar assim, ó, não posso falar com eles de maneira espiritual, porque eles não vão entender. E aí a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer isso, porque o homem que é espiritual entende as coisas do espírito. Mas o homem que é carnal não vai entender nunca as coisas do espírito, né? E a igreja do Senhor tem que entender isso em nome de Jesus. Tem muita gente que vai para a casa do Senhor, que entra na igreja do Senhor e quer viver carnal a vida inteira. Aí nunca muda de vida. Aí o ministério não cresce, não entende o chamado, não entende o que Deus tem para a vida dele e fica lá na igreja perdendo tempo, viajando, se preocupando com coisas pequenas, igual a igreja de Corinto estava. Se preocupando, querendo saber se eles podiam comer os manjares da festa dos ídolos, por exemplo. Eles queriam saber a respeito do divórcio, por exemplo. Eles queriam saber coisas que eram carnais, coisas que eram daqui, coisas que eram terrenas. E para ser noiva de Cristo, nós precisamos nos desligar das coisas carnais. O jejum, ele serve para quê? Para matar a nossa carne, para edificar a nossa vida. E nós precisamos jejuar, nós precisamos ser uma igreja que jejua, precisamos ser uma igreja que ora, precisamos ser uma igreja que se sacrifica para que a carne morra. Porque enquanto a carne prevalecer nas nossas vidas, nós não vamos conseguir entender as coisas do nosso Pai. A palavra de Deus nos diz aqui, ó, versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem pode instruir o Senhor? Ninguém, ele é Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O diabo, ele sempre vai querer colocar a irmã Elzinha dentro de mim, dentro de você, que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Qualquer ideia que o Espírito Santo vem e coloca na nossa cabeça, ele sempre vai querer anular isso. Mas a palavra de Deus fala, olha, uma coisa tremenda, nós temos a mente de Cristo. E a partir do momento que a noiva do Senhor entender isso, nada vai poder parar a gente. Nada. O que acontece com a noiva do Senhor, às vezes, caminhar tão devagar, é dar mais credibilidade ao que Satanás fala do que às coisas que Deus diz. É dar mais credibilidade à carne do que às coisas do Espírito. E nós precisamos entender que
O diabo, ele não tem poder na nossa vida. O diabo, ele não tem como agir na nossa vida se uma vez estamos salvos em Cristo e respaldados na palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente vê, eu fico pensando assim, sabe? É igual a palavra de Deus fala, aquele que é do Espírito julga todas as coisas, mas ninguém julga ele. E às vezes a gente vai em alguns lugares, a gente observa muitas vezes o comportamento da igreja, o comportamento das pessoas, e eu sou muito assim. E às vezes eu fico pensando, e eu falo assim, Deus, será que é isso que o Senhor quer? Às vezes o diabo é mais pregado no culto do que as coisas de Deus. Porque o diabo, não sei o quê. Gente, a gente não tem que ficar procurando saber dele, mas a gente tem que procurar pregar a Cristo a todo momento. Sobre Satanás, a Bíblia vai dizer o seguinte, irmãozinha: resistir o diabo, ele fugirá de vós. A nossa luta é contra os principais e potestades. Determinada casta de demônios só sai com jejum e oração. Deus, ele nos instrui como lidar com essas situações, mas não é para a gente se envolver, sabe? Temos que procurar saber a respeito do diabo. Não, nós temos que procurar saber a respeito de Deus. Porque Aleluia. ele é o nosso capitão, ele é o nosso pai, ele é o Senhor dos exércitos. E ele conhece Satanás muito bem. E a palavra de Deus vai dizer que o diabo, ele está debaixo dos nossos pés. Amém? E a igreja do Senhor não tem que ficar andando preocupada com isso. E por isso que nós temos que discernir as coisas espirituais e anular as coisas da carne. A carne, ela sempre vai querer derrotar a gente. Eu aprendi uma coisa, Ismaelzinha, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E por onde eu for e eu puder falar sobre isso, eu vou falar. Eu fiz uma mentoria com o pastor Rafael Vasconcelos. E ele vai ensinar o seguinte: a alma, ela é a sede das nossas emoções. Somos um ser tripartido, né? Somos espiritual, carnal, e nós temos a nossa alma. A alma, ela é a sede das nossas emoções. A carne é aquela que nunca se converte. Se engana quem acha que um dia a carne vai se converter. Não vai. A carne é carne. Nós somos um ser incorruptível, preso num corpo corruptível. Não é verdade? E o espírito, ele é aquele que está ali, 100% na dependência de Deus. O espírito entende quem é Deus e ele quer ficar com Deus. Mas a carne, ela vai tentar a todo momento anular aquilo que o espírito quer. Então, por isso que a gente tem que lutar. A nossa luta de todos os dias é muito mais contra a carne do que contra o diabo. A nossa luta de todos os dias é muito mais contra nós mesmos do que contra o diabo. E nós precisamos entender isso, porque quanto mais a gente luta contra a nossa carne, mais as coisas do espírito nós vamos entender. Quanto mais a gente luta contra a nossa carne, mais nós vamos conseguir cultuar melhor o Senhor. Sabe aquele culto que a gente entra na igreja e derrama tudo no altar do Senhor de maneira racional, né? Porque Paulo vai dizer o seguinte: prestar ao Senhor um culto racional, com entendimento, entendendo. Eu vim na igreja cultuar ao Senhor em união com os irmãos, em comunhão com os irmãos, entendendo por que está ali. Não deixando de entender, eu estou aqui, não estou entendendo, sabe? Existem umas coisas assim, gente que, eu não entendi direito o que aconteceu. Não, quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Nós somos inteligentes, somos racionais, somos seres pensantes. E Deus nos fez assim para isso, em nome de Jesus. Então, irmãozinha, nós temos que ser espirituais, porque Paulo, ele vai dizer o seguinte: quando ele vê essa carta, ele vai falar assim: não posso falar para eles coisas vindas do Espírito, eles não vão entender. É muito forte para eles. Eles não vão entender o que eu vou querer passar. Então, Paulo vai dizer o seguinte: como uma mamadeira, né? Vou ter que dar para eles como leite de bebê, né? Para que eles possam entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para eles, né? Mais à frente, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, e a gente já termina, vai dizer assim, ó, capítulo 4, versículo 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel.
Irmã Elzinha, a igreja de 1 Coríntios, eles não podiam suportar aquilo que era espiritual, porque eles não estavam vivendo à altura daquilo que Deus chamou eles para fazer. Paulo foi ali, instituiu uma igreja, e qual era o dever deles? Propagar o evangelho de Cristo cada vez mais com entendimento, com glória, para que muitas outras vidas fossem ganhas e talvez até outras cidades, né? Assim como nós fazemos hoje, o que a gente tem que fazer? Pregar o evangelho para que a igreja do Senhor cresça, em nome de Jesus. E o triste dessa palavra é que eles não estavam vivendo à altura do chamado deles. E é muito triste quando a gente não vive à altura daquilo que Deus tem para nós. Porque só faz a gente perder tempo. Quando a gente não vive à altura daquilo que Deus tem para a nossa vida, só vai fazer a gente viver frustrado. Porque o nosso espírito, ele entende aquilo que nós temos que viver. Mas a nossa carne tenta a todo momento anular aquilo que o espírito tem que viver. Então ela sempre vai puxar a gente para trás. Você não consegue, isso não é para você. Só que a palavra de Deus nos respalda dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nada mais, nada menos que Jesus, ele vai dizer o seguinte: obras muito maiores do que as minhas, vocês farão. Vocês farão. Né? E olha quantas coisas Jesus fez. Jesus curou, Jesus salvou, restaurou famílias, fez maravilhas. E o que Jesus está dizendo, olha, vocês podem fazer muito mais. Mas por que, irmã Elzinha, que parece que cada vez mais a gente vê as coisas da Bíblia escassas nos dias de hoje? Muitas das vezes a igreja do Senhor trata a palavra de Deus como um livro do passado. Já foi no tempo da Bíblia. E a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã e do mês que vem. Ela é o nosso manual. Ela é aquela que nos instrui de tudo aquilo que a gente quiser saber. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito de todas as nossas dúvidas. De todas as nossas dúvidas. E o que acontece da outra vez que eu participei aqui, pela misericórdia de Deus, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre ter uma mente escrava. Não sei se a irmã vai lembrar, porque são muitas pessoas que passam por aqui, né? Mas o que acontece com a noiva de Cristo é que muitas das vezes nós estamos aprisionados aqui. E por isso que a gente não consegue avançar. E por isso que a gente não consegue caminhar com tanta veracidade, com tanta vontade nas coisas de Deus. Porque a gente muitas das vezes fica preocupado tanto com a gente, envolvido tanto os nossos problemas pessoais, envolvido tanto naquilo que a gente quer. Às vezes a gente vê pessoas começando naquilo que Deus tem para a vida delas e terminando em outro lugar porque se perdeu no caminho, porque resolveu caminhar sem Jesus, porque resolveu ir adiante sem Cristo. Sabe? Às vezes, irmãozinha, a gente chega aqui e a gente acha que nós temos que montar uma vida de estabilidade para nós. Entendeu? Nós temos porque o ser humano cresce, aceita Jesus, qual é o objetivo dele? Eu quero casar, montar uma família, eu quero fazer minha faculdade. Aí no começo Senhor, me dá uma direção. Depois, parece que as pessoas se perdem e ali elas começam a trocar as coisas de Deus pelas coisas terrenas. E eu já cansei de ver isso inúmeras vezes. E aí, às vezes, acontece um vendaval na vida das pessoas, porque Deus, ele não perde ninguém. A gente tem o nosso direito de escolha, nós temos o livre-arbítrio, né? Deus, ele respeita. Se você chegar perto de Deus e falar assim, Senhor, eu não quero aquilo que o Senhor tem para mim, Deus vai te respeitar. Porque ele dá o livre-arbítrio. Mas quando Deus quer a vida de uma pessoa e ele sabe que a pessoa também quer viver o chamado, mas se perde, se Deus tiver que virar a minha vida e a sua do avesso para colocar a gente no centro da vontade dele, ele vai colocar, porque Deus não perde ninguém. Ele não perde ninguém. Quer ver um grande exemplo? Sansão. Eu vejo a história de Sansão como, assim, a respeito disso, né? Porque Sansão, ele era ungido por Deus para fazer as coisas de Deus, só que Sansão, ele começa a dar lugar para a carne. Sansão faz tudo aquilo que Deus fala para ele não fazer.
toca em morto, se casa com mulher de povo diferente. Todas essas coisas que Deus não queria que ele fizesse. Deus, ele não salva Sansão da consequência daquilo que ele fez. Ele errou, ele teve uma consequência por conta disso. Sansão não estava vivendo à altura do chamado que Deus tinha para a vida dele. E aí o que acontece? Sansão perde aquilo que era de intimidade entre ele e Deus, né? Quando ele conta para Dalila que o segredo dele ser forte era os cabelos. Mas não tinha nada a ver com o cabelo, tinha a ver com a presença de Deus. E quando Sansão conta para Dalila isso, o Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer, e o Espírito de Deus já não era mais com Sansão. Sansão tinha perdido o espírito e ele nem tinha percebido. Só que, irmã Elzinha, quando chega no final da vida de Sansão, ele passa a consequência que ele tem que passar, mas o Senhor salva Sansão no final de tudo, devolvendo a força a ele, e a Bíblia vai dizer, né, que morre mais de 3.000 pessoas debaixo de um teto que ele empurra com as suas mãos, e ali aquelas pessoas que era um povo estranho, né? Povo filisteu. E morrem ali. Então, Deus, ele não perde ninguém. Só que nós precisamos viver à altura daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos viver à altura daquilo que Deus nos chamou para fazer. Igual eu tenho 2 filhos pequenininhos, né? E aí, irmã Elzinha, eu pensei assim, falei, Deus, muitas das vezes eu falei assim para Deus, como eu vou fazer? Porque eu sei aquilo que o Senhor tem para minha vida, mas eu tenho 2 filhos pequenos. Aí eu ficava pensando, falei, como vou fazer para levar filho para a igreja? E aquela coisa toda e aquela confusão. E as irmãs que são da minha igreja, que estão aqui acompanhando, que é a minha tia Sandra, minha mãe, elas sabem, eu e minhas crianças, aonde a gente vai, né? E a gente arruma e leva mochila, e leva lanche, tem que ir, vai todo mundo, porque a obra do Senhor, ela é em primeiro lugar. E nós precisamos viver à altura daquilo que Deus chamou para a gente. E é que a gente vem aprender com Paulo que muitas das vezes a gente vai precisar se anular por isso. A gente vai precisar se anular. Muitas das vezes a gente não vai conseguir estar no lugar que a gente queria estar em prol da obra de Deus. Muitas das vezes a gente vai querer fazer coisas para nós e Deus vai falar não. E nós precisamos obedecer. A obediência, ela é a melhor coisa que tem. Porque quando a gente vive a obediência do Senhor, sabe, nas nossas vidas, quando Deus pede algo e a gente fala, tá bom, Senhor, eu faço. Quando Deus pede, acorda 3 horas da manhã, todo dia, Senhor, mas eu trabalho, mas é às 3, Senhor, eu faço. É tão gratificante, sabe? É tão gratificante quando a gente obedece a Deus naquilo que Ele chamou a gente para fazer. Quando a gente obedece o ID do Senhor. Às vezes a gente vê, irmã Elzinha, muitas pessoas que querem pregar. Às vezes a gente vê muitas pessoas que querem fazer muito, mas querem começar da maneira errada. Muitas pessoas que querem pregar para multidões, mas não conseguem pregar para 1, 2, 3. Meu Deus. Como vai chegar nas multidões? Pessoas que querem ter intimidade com o Senhor, aquela intimidade que Moisés tinha de falar face a face. Não ora 1 vez por dia. Não ora 2 vezes por dia. Pessoas que querem conhecer a palavra do Senhor. Não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. E isso é não viver à altura daquilo que Deus chamou para fazer. Isso é não viver à altura do chamado. Porque, primeiramente, antes de saber aquilo que Deus tem em específico para as nossas vidas, nós temos que saber quem Ele é sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas. Porque eu, irmãzinha, quando me converti há 10 anos atrás, eu era só uma adolescente perdida, que andava por aí, queria ir nos bailes, queria ir nas festas, né? Antes que o mundo acabasse, aquele desespero de adolescente. Aí Deus me chamou. Aí eu fui para a presença do Senhor. E a minha caminhada com Deus, quando eu comecei, eu não ministrava a palavra do Senhor. E eu nem sabia que era isso que Deus queria para minha vida. Mas eu ministrava com danças, né? E eu amava, porque eu lembro quantas vezes Deus me curou no altar, dançando, dançando.
E era muito forte o que eu vivia com Deus. Então, antes de saber o que Deus tinha para mim, eu aprendi e entendi aquilo que Deus queria sobre mim, o que Ele tinha sobre a minha vida. O entendimento que Ele queria que eu tivesse. Deus me fez passar por situações, e não é diferente na vida dos irmãos, eu creio também, que Deus faz a gente passar por situações para a gente saber quem Ele é, antes de saber o que Ele quer de nós. Ai, Então, quando a gente pisa naquilo que Deus tem para minha vida e para a sua, nós precisamos buscar conhecê-lo primeiro. Às vezes a gente chega querendo saber, Deus, o que o Senhor quer que eu faça naquele desespero? E Deus fala o seguinte, vem me conhecer. Moisés foi ali naquela sarça saber, por que essa sarça não se apaga nunca? E aí Deus deu uma missão para ele, Moisés, vai tirar o povo do Egito, é isso que eu quero, e você vai chegar diante do faraó e vai dizer que o eu sou te enviou. Moisés perguntou, eu sou quem? E basicamente é como se, assim, trazendo para a linguagem de hoje, como se Deus dissesse para ele, no caminho eu te falo, vamos embora, sabe? E às vezes a gente precisa simplesmente aceitar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos simplesmente dizer, Senhor, quem és tu? E quando Deus disser, no caminho eu te falo, e a gente tem que falar, eis-me aqui, Senhor, vamos embora. Passando fome, com pouca roupa, às vezes numa situação financeira difícil, às vezes passando ali aquela solidão da alma, né? Porque às vezes a gente está no meio de muitos e não está no meio de ninguém. Não é verdade? Às vezes a gente é tão sozinho. E, irmã Elzinha, uma coisa que me chama a atenção. A gente nunca vai ver alguém que tem intimidade com Deus, intimidade, no meio de 1 milhão de gente. E se dá bem com 1 milhão de pessoas. Não tem como. meu Porque Deus. muitas das vezes as outras pessoas não vão entender aquilo que Deus tem para você. A gente tem tempo ainda, irmã Elzinha? Tem? 3h38 também. Às vezes as outras pessoas não vão entender aquilo que Deus tem para sua vida. E por conta disso, nós vamos ser desprezados, como Jesus foi, vamos ser cuspidos, como Jesus foi, vamos andar sozinho, quando muitas das vezes Jesus selecionou 2 ou 3 discípulos para orar com ele no pior momento da vida de Jesus, ali no Getsemane. E aí o que acontece? Jesus ora sozinho, os discípulos estavam dormindo. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. E às vezes a gente olha para o céu desesperado assim, ai Senhor, eu sou tão sozinho. Ai Senhor, mas é tudo tão eu. Ai, sabe? Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vê que Jesus passou pelo mesmo e Jesus passou até pior. Jesus passou até pior. Então, nós precisamos viver à altura daquilo que Deus confiou na minha mão e na sua. Não porque somos merecedores, mas porque a graça dele nos alcançou. E ele confiou a nós ganhar o mundo, né? Ganhar as pessoas, ganhar as almas para o reino de Cristo. Irmãozinha, às vezes eu fico pensando assim, Senhor, o mundo está tão depravado, as coisas estão tão perdidas, por que o Senhor ainda não voltou para buscar a sua igreja? E pela misericórdia de Deus, eu encontrei um irmão aqui no Instagram mesmo, por indicação de um amigo, que ele é missionário, né, no Paquistão, Irã, nesses lugares assim. E eu vi um mapa no Instagram dele, e olha só como as coisas vêm como resposta de Deus para nós. Eu fiz essa oração há alguns dias atrás, e eu falei, Senhor, por que o Senhor ainda não voltou para buscar a sua igreja? E aí eu achei esse irmão, tinha um mapa no Instagram dele, e os pontos verdes do mapa eram os pontos onde já tinham igreja, e o evangelho já tinha sido pregado. E os pontos vermelhos eram lugares dificílimos de se entrar a palavra de Deus. E o Espírito Santo falou no meu coração, por isso que Jesus ainda não veio. Porque existem muitos lugares, que não conhecem a palavra de Deus. E a igreja prega muito pouco. Muito Meu pouco. Deus. A Meu Deus. igreja prega muito pouco. Irmã Elzinha, antigamente a gente se via muitos evangelismos, culto ao ar livre. Hoje em dia é tão escasso isso. A igreja quer viver confortável dentro do templo. Só que a Meu igreja Deus. somos nós. E nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos ir às nações. Irmã Elzinha, a Bíblia vai dizer o seguinte, a missão. O que Jesus veio fazer aqui? Só para a gente terminar. Israel
Ela é a nação eleita, escolhida por Deus. Amém? Isso todos nós sabemos. Jesus veio para eles. O que Deus queria, né? Deus chama Abraão, que é o primeiro judeu, né, considerado biblicamente dizendo. Deus chama Abraão e fala sobre ele que vai fazer uma grande nação, né? Mesmo Sara não podendo ter filhos e aquela história toda que a gente já sabe. Qual era o plano de Deus? Qual era o plano do Senhor? Que todo o mundo tivesse Israel como espelho. E que todo o mundo se convertesse por olhar a nação de Israel. Era o que Deus queria. O plano dele era já salvar todos, mas ele queria o seguinte, que todo o povo se espelhasse em Israel. Porém, a gente vai ler na palavra do Senhor que Israel fracassou. Não é? Se entregando a ídolos, se entregando à carne, se misturando com outros povos, não vivendo à altura do chamado, daquilo que Deus tinha para a vida deles. Aí o que Deus faz? Deus é tão incrível, que ele se sai da sua glória, do seu trono de glória, manda o seu filho, que com ele é um, para descer na terra. Então, já que Israel não quer ser espelho, eu vou pôr sobre a terra a minha igreja edificada em Cristo. E aí o que acontece? Cristo vem. E ele vai, né? Primeiramente, ele está estabelecido ali na Judéia, que ele veio de Nazaré, e ali vem a igreja do Senhor, né? Sobre a vida de Cristo. E aí o que acontece? Israel não quer ser espelho. Jesus vem e coloca dentro de cada um de nós algo que é só dele. E nós passamos a ser espelho para aqueles que querem. Ou seja, os planos de Deus nunca vão ser frustrados. Nunca vão ser frustrados. Nunca. O plano de Deus era salvar todos através de Israel. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para os que eram dele, os dele o rejeitaram, e glória a Deus por isso, porque quando eles rejeitaram Jesus, Jesus veio para nós. E a palavra de Deus, Jesus vai dizer o seguinte: na boca dos gentios eu sou glorificado. E glória a Deus por isso, porque nós entendemos aquilo que Jesus veio fazer aqui. E por conta disso nós somos salvos. Então, quando Israel não quis ser espelho para muitos, Jesus vem, faz cada um de nós igreja individualmente dizendo, né? Ele vai dizer o seguinte: eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita dentro de nós. E aí nós somos espelhos para aqueles que querem, porque não tem uma pessoa que às vezes chegue até nós e pergunte, né? Ou queira saber a respeito de Cristo. De maneira nenhuma nós vamos ficar calados. De maneira nenhuma nós vamos ocultar isso, né? Mas vamos falar a respeito do Senhor. Então, que nessa noite, irmã Elzinha, fique essa palavra para os nossos corações. Como igreja, nós devemos ser unidos, parar de se importar com o irmão. Às vezes a gente se importa mais com o irmão no mau sentido dizendo, porque se fosse no bom sentido, eu vou olhar para aquele irmão para ajudar, para caminhar, né? Ainda estava bom. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com o irmão no mau sentido, aí ele tem inveja de mim, ele tem inveja do meu chamado. Gente, isso não existe, em nome de Jesus. E se existe, né? E se existe, nós temos que entregar nas mãos do Senhor e caminhar em nome de Jesus. Então nós devemos viver unidos em verdade, em nome de Jesus. Devemos se preocupar cada vez menos com a nossa questão pessoal, sabe? Com a nossa casa, com o que a gente vai fazer, sabe? Com essa euforia que o ser humano tem, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer amanhã, o que eu posso fazer para melhorar isso, isso e isso, porque quando Jesus voltar, tudo isso vai ficar aqui. Então é verdade quando a Bíblia fala: ajuntai tesouro no céu, onde a ferrugem e a traça não corrói, em nome de Jesus. Então devemos ser unidos, devemos sim buscar as coisas do Espírito, ler a palavra de Deus, jejuar em nome de Jesus, orar em nome de Jesus, buscar cada vez mais a Deus. Ainda, irmã Elzinha, que o mundo venha taxar a gente de maluco, né? Porque muitas das vezes, até os próprios irmãos em Cristo, nossa, mas fulano tá jejuando demais. Já viu isso? Fica igual maluco o dia inteiro sem comer. Deus não quer isso, não.
Irmã, quem sabe da nossa intimidade com Deus é a gente. Se ele pede a gente 24 horas de jejum, o mínimo que a gente pode fazer para ele é 24 horas de jejum. Porque o Espírito Santo pede as coisas para nós. E nós Uhum. temos que fazer. Independente do que o outro ache que é bobeira. Eu, quando era adolescente, irmãozinho, eu falava assim, Senhor, eu quero fazer um propósito. O que o Senhor quer que eu tire, né? Porque o propósito a gente faz aquilo que custa a gente tira. E quantas das vezes eu já fiz propósito de maquiagem, de chapinha. E muitas das vezes eu fui taxada como criança, sabe? Criancice isso. O que Deus quer é que a gente não coma. Mas o propósito e o jejum nada mais é tirar aquilo que me dói, que me sacrifica, né? Exatamente. Tirar aquilo que me dói, que me sacrifica. Então, se uma chapinha me dói, eu tirar para Deus vale a pena. Se um esmalte me dói, eu fazer um propósito, tirar para Deus vale a pena. Não é só questão de comida, mas é tirar aquilo que muitas das vezes traz barreira na minha intimidade com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Ainda que o mundo diga que a gente é maluco, está jejuando demais, está orando demais, está buscando demais, que as pessoas vão dizer. As pessoas vão dizer até, irmãozinho, que muitas das vezes a gente quer ser mais santo do que os outros. E a gente faz as coisas para aparecer, sabe? Ai, fulano tá fazendo isso para aparecer, mas não sabe o processo que a gente passou. Não sabe o processo que a gente viveu. Não sabe também aquilo que Deus pediu pra gente. Quantas vezes a gente rodou igual um pirutão tentando negar. Não, Deus, não, isso não dá para fazer, isso não dá. Deus, isso não dá, isso não vai dar certo, sabe? É naquele desespero e Deus falando, não, vamos lá. É isso que eu quero. Então as pessoas, elas sempre vão dizer muitas coisas. Mas o que a gente tem que ter é a convicção de quem nós somos em Cristo. Igreja, Aleluia. noiva do Senhor. Noiva do Senhor. Livres em Cristo. Livre de quê? De nós mesmos. Eu podia, irmã Elzinha, estar 3 horas da manhã pecando por aí. Mas eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor àqueles que precisam ouvir. Porque eu sou boa nisso? Não. Porque a graça do Senhor repousa sobre a minha vida. Repousa Uhum. sobre a minha vida. Então, essa é a liberdade do Senhor. Eu posso pecar, mas eu não peco, porque Jesus veio aqui e me ensinou como fazer isso. Ele me libertou de mim mesmo. De mim mesmo. E que nós possamos viver, em nome de Jesus, à altura daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não ter uma mente escrava, mas ser livre, ser livre. Ser livre de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que não quer nos deixar seguir. É de fato fazer com que aquele versículo venha valer em nossas vidas. Quando a palavra de Deus vai dizer assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O que é não prevalecer? Não fique em pé, porque quando a gente prevalece sobre algo, né, a gente vai com toda a força para cima daquilo e aquilo cai, não consegue ficar em pé, porque nada impede a igreja do Senhor de avançar. A única coisa que impede a igreja do Senhor de avançar somos nós mesmos com a nossa mente muitas das vezes pequena. A partir do momento que a noiva de Cristo entender quem ela é em Cristo, quem ela é em Cristo, Jesus volta amanhã. Em nome de Jesus. Amém? Eu Amém, quero amém. agradecer Nossa, a minha você oportunidade. falou, você falou coisas aí grandiosas, muito grandiosas. Amém. Porque, ó, você falou do evangelismo e, nossa, foi assim muito forte e das quatro paredes, né, na igreja, né, no templo, né? E Uhum. Deus ministrou muito. Eu tenho até que compartilhar com vocês. Semana passada houve uma situação aqui e eu no dia seguinte eu falei com os meus pastores, pastor, eu sei que tá nessa pandemia, mas eu acho que tá na hora da gente voltar. A gente tem que ir para as ruas. Não dá mais Verdade, para ficar nas quatro verdade. paredes. A gente tem Vamos de que máscara, de- mas vamos. Porque, derru- né? derrubar as quatro paredes. Meu Deus. Porque, nossa, foi forte demais. E outra Forte. coisa, é porque a gente fica, ó, tô toda arrepiada. Uhum. A gente fica esperando um grande evento, fazer, não, vamos fazer o evangelismo. Cara, Jesus apenas pegava a sandalinha dele, colocava e ia e pregava o evangelho. Verdade, verdade. Se você ficar, nossa, vamos ter evangelismo, tem que fazer cartaz, tem que fazer isso. Tá legal quem faz isso.
Mas Jesus era simples. Jesus era Jesus da Maior simplicidade. cartaz. Maior É, cartaz. exatamente, exatamente. Nossa, foi forte demais, bênção de Deus. E outra coisa que me chamou muita atenção é quando a gente está fazendo, a gente faz, a gente busca, a gente ora, e aí as pessoas ficam assim, tá fazendo demais, tá querendo aparecer. Mas não é isso. O que as pessoas têm que entender é que a gente faz porque a gente conhece o Pai. E quando a gente Se elas conhece o Pai, entendessem, se elas faz junto com a entendessem, gente. Faz junto com a elas faziam gente. também. Exatamente. Porque Verdade. a gente não está fazendo para aparecer, mas a gente está fazendo porque a gente conhece o Pai. E a nossa intenção é que elas conheçam o Pai também e seja junto com a gente. A gente Verdade. quer andar uma única caminhada, todo mundo junto, falando a Uhum. mesma língua, seguindo o mesmo Jesus. Nossa, forte demais, Nadiele, forte demais, bênção de Deus. E é E verdade. mais uma coisa que você me confirmou aqui hoje, olha quantas confirmações que Deus trouxe hoje. Glória Jejum, a Deus. jejum colocou, Deus, Precisamos. Deus colocou no meu coração fazer 21 dias de jejum, eu já fiz 10 dias. E aí Deus colocou mais 21 e eu falei assim, Deus, você já me pediu 10, agora mais 21, mais 21. E aí Deus colocou mais outra coisa no meu coração que era para fazer mais lives, seria, como se fosse 3 horários, né, específicos, que é meio-dia, às 18 horas e às 3 horas da madrugada. A gente vai começar no dia 10 agora de setembro. E, cara, nossa, só confirmação. É só confirmação. Glória a Deus. A gente fica postergando, fala assim, ah, será? Ai, não sei, Senhor. E, tipo, Deus só vai confirmando pra gente, né? Eu dei o Deus passo, nunca. vamos começar. E aí, Uhum. Deus vem e me confirma. Emaelzinha, Deus nunca vai colocar a gente no meio de um barco e vai abandonar a gente lá, né? É. Ainda que pareça que a gente tá só a gente, ele vem andando sobre as águas. Ainda que pareça que a gente tá sozinho, ele vem andando sobre as águas. Chega a assustar a gente, mas ele vem, não é verdade? Então, sempre que ele coloca um projeto em nossas mãos, é, os ventos são contrários, as pessoas não entendem, porque se entendesse ia também, né, em prol da obra de Deus. Mas é esse tipo de carnalidade que Paulo estava dizendo. Quem é carnal não entende as coisas do Espírito. Quem é carnal Hum. sempre vai achar, tá aparecendo, tá fazendo demais, quer aparecer. Para que isso? Para quê? Vai sempre perguntar para quê, né? Para quê? Mas quem conhece o Pai e tem as digitais dele, né, em todo o corpo, porque ele pegou a nossa vida para ele, não é verdade? Entende aquilo que ele tem e simplesmente vai. Simplesmente vai. É fácil, Irmaelzinha? Não é. A gente passa cada luta que só a graça de Deus, mas vale a pena. Vale a pena porque o céu de glória está preparado para nós. Amém? Amém. Eu quero aqui Amém. já de uma vez agradecer a minha oportunidade nesta noite, por cada irmão que ficou aqui com a gente, né? Eu quero glorificar a Deus pela vida desses irmãos, e que nessa madrugada você saia daqui entendendo aquilo que Deus tem para sua vida. Não tem a ver com você, mas tem a ver com o outro, tem a ver com almas, tem a ver com ele, mas nunca tem a ver com a gente, não é verdade? Nunca tem a ver porque somos bons, porque somos melhores, de jeito nenhum. Tem a ver com ele, com o chamado dele, com o cheiro dele, com o amor dele. Tudo é para ele e volta para ele, não é verdade? Então, que nós possamos ser livres, livres em Cristo Jesus, livres para fazer aquilo que é bom, não livre para fazer aquilo que é ruim, porque nós temos que entender a liberdade de Cristo sobre nós, amém? E sempre que precisar, estamos aqui. Não nos deixe de fora, é para evangelizar. Nós vamos, em nome de Jesus, porque tudo aquilo que é para o reino e em prol do reino, eu quero estar presente. Em nome de Jesus, amém? Glória a Amém, Deus. amém. Glória a Deus. Obrigada a você por ter compartilhado essa palavra abençoada aos nossos corações. Foi forte Amém. demais, tá? Amém. Estamos juntos aí no mesmo propósito, na mesma linguagem, Ligação. na mesma visão, Amém. porque Jesus é isso. Jesus espera que os filhos, né,
se unam para poder fazer a obra do Pai, né? Amém. Porque Deus não gosta de contenda, não gosta de mimimi, não gosta de nada Uhum. disso. Deus gosta de união, de caminhar juntos no único Isso. propósito, porque daqui a pouco Jesus volta para nos buscar e como que nós vamos estar, né? Que noiva é essa que ele vai buscar? Verdade. Ele quer uma noiva limpa, né? Limpa e inteligente. Nós temos capacidade para tantas coisas. Olha, eu quero deixar para os irmãos aqui uma irmã que ela chama Rosana Alves. Ela é uma neurocientista e ela é cristã. Gente, o testemunho dessa mulher é incrível. Incrível, incrível. E eu queria que vocês pesquisassem, entendeu? Não esqueçam, Rosana Alves que ela chama, ela é neurocientista. Ela é inteligentérrima e ela fala a respeito disso, de o que Deus quer de nós. Ela entende o seguinte, ela fala que ela fez faculdade, ela fez muitas coisas, estudou, mas ela sempre esteve aonde Deus queria que ela tivesse. Ela nunca trocou, sabe? Nunca trocou aquilo que Deus tinha para ela com o que ela queria. Mas ela foi com Deus, juntamente com Ele, em prol daquilo que Ele tinha para a vida dela. E ela é uma mulher incrível. Ela chama Rosana Alves. Se vocês puderem pesquisar, ver o testemunho dela, depois vocês me falam. Como é que expande a mente da gente. É uma benção. Uma benção. Amém, Uma amém. benção. Ó, benção de Deus, obrigada por você Amém. ter compartilhado essa madrugada aí com a gente. Eu que E agradeço. como que fala? Ó, benção de Deus, obrigada, tá, meu bem? Obrigada. Um beijo. Sempre que precisar, estamos aqui. Não, pode deixar. Fica com Beijo. Deus. Fica Tchau. com Deus. Tchau. Glória a Deus, palavra abençoada aí aos nossos corações. Tenho certeza que edificou muito a vida de vocês aí também. Tocou muito ao meu coração. Deus falou muito comigo essa madrugada. Então, obrigada a todos que estiveram aí, né? Mais uma madrugada abençoada. Amanhã teremos mais convidado especial. Então, amanhã às 3 horas estaremos aqui. No dia 10 de setembro, começamos o nosso jejum. Jejum 21 dias. Então, vamos ter lives, vamos ter um grupo é, pelo Telegram, onde vai ter conteúdo, onde vai permanecer esse grupo. Não será somente para o jejum, mas esse grupo no Telegram vai permanecer em nome do Senhor Jesus. É mais uma ferramenta aí que o Senhor colocou no meu coração para estar usando e para estar compartilhando com você a palavra de Deus. Então, qualquer coisa vocês me mandam um direct que eu vou mandar o link para vocês entrarem no grupo do Telegram. E eu tenho certeza que vai ser benção em nossas vidas. Então, muito obrigada a todos que estiveram aí mais uma madrugada. Amanhã eu espero você aqui, às 3 horas, que amanhã vocês tenham uma excelente sexta-feira, um dia abençoadíssimo, em nome do Senhor Jesus. Então, fique com Deus e até amanhã.